Fala pessoal, Vini Alcântara aqui de novo, resolvendo aí o exercício 5 da segunda fase da FUVEST 2021. Questãozinha de geometria, vamos ver o que ela pede pra gente aqui, mas de cara adiante, questão tranquila, tá? O perímetro de uma figura plana é o comprimento do seu contorno, ok. O diâmetro de uma figura plana é a maior distância entre dois pontos do contorno dessa figura, ok também. Se a gente está estudando geometria, a gente está por dentro do que é um perímetro, do que é um diâmetro. Calcule a razão entre o perímetro e o diâmetro em cada uma das figuras planas nos casos a seguir. Então, a razão vai ser meramente perímetro sobre diâmetro. Tranquilo. Na letra A, ele pede para a gente calcular isso para um retângulo. Ele vai ter lados de medidas 3 e 4. Então, vamos fazer aqui embaixo um retângulo de 3 por 4. Sabemos então que aqui tem 3, aqui tem 4. Então, dos outros lados, a gente também vai ter 3 e 4. Sendo assim, o perímetro desse retângulo vai ser 3 vezes 2, mais 4 vezes 2, são 6 mais 8, são 14. Então, o perímetro de um retângulo é só somar todos os lados deles, é o contorno desse retângulo. O diâmetro é a maior distância entre dois pontos. Então, nós sabemos que no retângulo a maior distância está registrada na diagonal, tá? Então, a gente precisa saber quem é essa diagonal. Se a gente reparar que temos aqui um triângulo retângulo, isso sai fácil por teorema de Pitágoras. Ou ainda, para simplificar mais o problema, esse é um triângulo 3, 4, 5. Né? A gente vai ter o diâmetro aqui igual a 5. Mas, na dúvida, vamos explicar para o corretor da FUVEST como chegamos nesse número. Apenas um teorema de Pitágoras nos basta. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado será o diâmetro ao quadrado, que será 25. Então, o nosso diâmetro só pode ter 5 unidades de comprimento, tá bom? Sendo assim, na letra A, a nossa razão, né, vai ser 14 sobre 5. Afinal de contas, perímetro sobre diâmetro. Tudo bem? Então, aqui na letra A, pontos garantidíssimos. É uma questão realmente muito tranquila se você sabe o teorema de Pitágoras. Na letra B, ele fala para a gente o seguinte. Fazer isso para o triângulo obtusângulo ABC, mostrado na figura 1. Olha o triângulo obtusângulo aqui, né? Ele tem esse ângulo ACB aqui, abertíssimo, né? Isso aqui é um triângulo obtusângulo. Então, para a gente calcular o perímetro, a gente precisa saber esse lado aqui, né? Vou batizar ele de A. E esse lado AB, que curiosamente é o maior lado de todo este triangulão, também desse obtusângulo aqui. Então, ele também será o nosso diâmetro. Afinal de contas, é a maior distância entre dois pontos da figura. Tá bom? Vamos chamar ele de D. Para encontrar A, vamos começar por aqui. Vamos reparar que a gente tem novamente um triângulo retângulo. E a gente pode encontrar A também por teorema de Pitágoras. Será L ao quadrado mais L ao quadrado, então serão 2L ao quadrado. Esse A só vai poder ser L raiz de 2 unidades de comprimento. Beleza? Então a gente já pode até trocar direto aqui pelo valor. Falta encontrar esse lado AB, que supostamente também é o diâmetro. Tá? Então, esse diâmetro vai poder ser encontrado também com esse grande triângulo retângulo aqui de medidas L e L mais L, o famoso 2L. Então, o diâmetro, via teorema de Pitágoras, será A ao quadrado igual a L quadrado mais 2L, tudo isso ao quadrado. Afinal de contas, esse lado mede 2L. E isso será L quadrado mais 4L quadrado, ocasionando aí em 5L quadrado. Então, o nosso diâmetro, quando a gente tira a raiz, né, só será L raiz de 5 unidades de comprimento.
Então agora a gente tem todos os componentes para calcular essa razão final, né, que a gente precisa. Vamos lá. Essa razão é dada por perímetro sobre diâmetro, então o nosso perímetro é L quadrado. Desculpa, L mais L raiz de 5 mais L raiz de 2. E esse diâmetro será o próprio L raiz de 5 que a gente já encontrou. Então ele vem aqui. A gente pode ainda simplificar bastante essa expressão, tá? Ela ajuda a gente no final do exercício. A gente tem que todos os termos do numerador podem ser fatorados com o fator comum L, né? Então a gente terá 1 mais raiz de 5 mais raiz de 2 após essa fatoração. Tudo isso dividido, obviamente, por L raiz de 5. E esse L vai subir, porque embaixo eu também tenho um L. Porém, eu ainda tenho uma raiz aqui e eu tenho que racionalizar este denominador. Eu não posso entregar uma expressão cujo denominador é irracional. Eu preciso tirar isso daqui. Então, aplicando meramente uma distributiva, a gente vai ter raiz de 5 mais 5 mais raiz de 10. Tudo isso sobre 5. Afinal de contas, raiz de 5 vezes raiz de 5 é o próprio 5. Tá bom? Essa vai ser a nossa resposta final para a letra B. Encontramos finalmente a razão entre perímetro e diâmetro. Vamos deixar marcadinho aqui. Raiz de 5 mais 5 mais raiz de 10. Tudo isso sobre 5. Novamente, tranquilo, tá? A gente apenas aplicou o teorema de Pitágoras em um grande triângulo, depois em um triângulo pequeno, e se valeu aí das relações de diâmetro e perímetro. Beleza? Na questão C, pode até complicar um pouquinho, mas no final das contas os conceitos que a gente vai usar são muito parecidos, tá bom? Vamos lembrar que a gente aqui vai ter, como dito, a região colorida dentro do círculo de raio R, mostrada nessa figura 2. Então a gente quer saber o R, né, a razão entre perímetro e diâmetro, dessa área azul aqui, né, meio azul, meio roxo. A gente vai entender que o perímetro dessa figura é dado tanto por esse arco, quanto por esse segmento de reta aqui. Só que a FUVEST vacilou, tá? Eu preciso assumir que esse segmento de reta aqui tem um angulinho reto. Porque imagina, nesse cenário aqui, não existindo, eu posso ter um segmento de reta aqui que não é, vamos dizer assim, reto, né? Ele não está sendo perpendicular aqui a esse eixo, tá? Vamos assumir que isso é verdade para resolver essa questão, mas sem isso a gente fica de mãos atadas, né? Fica um pouco difícil resolver. Então, vamos fazer aí essa premissa, tá? Com essa premissa, o problema fica bem facilitado. Para descobrir, então, o perímetro desse arco, eu preciso levar em consideração que, caso essas retas sejam realmente perpendiculares, esse segmento cujo ângulo tem 120 será congruente com esse segmento aqui, que também vai ter ângulo 120. Então, a gente consegue dividir a nossa figura, né, em três ângulos iguais, 120, 120 e internamente também 120. E agora a gente vai precisar fazer corretamente o perímetro e o tamanho desse segmento de reta utilizando essa informação, tá bom? Para começar, vamos calcular esse arco aqui. A gente está vendo uma espécie de seção circular, né? A gente não está calculando o tamanho de circunferência completo, mas sim 240 graus dessa circunferência. Isso pode ser feito, por exemplo, via regra de 3, onde a gente sabe que 360 graus contemplam uma circunferência completa de comprimento 2πr, e 240 graus, que é a nossa seção circular, terá um tamanhozinho x. Tá? Agora fica fácil resolver tudo. A gente vai ter, via regra de 3, que 360 graus x
serão iguais a 2πr vezes 240 graus. E apenas isolando para x, a gente fica com essa expressão aqui, onde o 240 graus por 360 pode ser simplificado simplesmente para 2/3, dividindo todo mundo aí por 120 graus, tá? Então, esse pedaço de arco aí terá comprimento 4πr sobre 3, uma vez que a gente simplesmente fez a multiplicação aqui direto. Joia? Então, nosso perímetro tem esse pedacinho 4πr sobre 3, mas terá outro pedaço. Lembremos que a gente precisa encontrar ainda esse segmento de reta. E esse segmento de reta, novamente assumindo que ele é perpendicular aqui a esse outro segmento de reta, dividirá em 2 triângulos essa parte aqui da circunferência interna com 120 graus. Perceba que vamos ter um triângulo aqui e outro triângulo semelhante logo abaixo dele. 2 triângulos iguais aí. Então, a gente pode simplesmente escolher um desses triângulos. Vamos colocar embaixo aqui. E lembrar que se eles, então, estão na reta perpendicular a esses dois segmentos, terão 60 graus em cada uma dessas partezinhas aqui, né? 60 e 60. Nós teremos uma hipotenusa nesse triângulo retângulo de valor R, o raio da circunferência, e um valor aqui que eu vou chamar de A novamente, tá? Várias formas de resolver essa questão para encontrar o A. Eu posso tanto usar a relação entre A e R, que é o seno de 60, um ângulo notável que a gente conhece, ou poderia também usar o triângulo por completo e aplicar uma lei de cossenos, né? Onde eu vou ter R, o ângulo internamente com seu respectivo cosseno. Então vamos fazer do jeito fácil e vamos encontrar diretamente pelo seno de 60, tá? A gente sabe que A sobre R é igual a seno de 60 e a gente, conhecendo os ângulos notáveis, sabe dizer que isso vale raiz de 3 sobre 2, tá? Então, multiplicando em cruz, nós vamos ter que 2A é igual a raiz de 3 vezes o raio. Ora, então, se esse lugarzinho aqui tem valor A, como o triângulo é igual embaixo, ele também valerá A. E a soma desses dois segmentos será, então, 2A. O valor que eu acabei de encontrar aqui nessa pontinha, tá? Então, esse segmento de reta 2A tem valor raiz de 3R. Então, o perímetro final ficará 4πr sobre 3 mais raiz de 3R. Ok? A gente pode simplificar a expressão desse perímetro. Então, vamos tirar um MMC aqui. Nós teremos 4πr mais 3 raiz de 3R. E simplificando ainda mais, tornando o R um fator comum, a gente tem R vezes 4π mais 3 raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Então aqui a gente fez um pouco mais de esforço para encontrar o perímetro, né, da figura. A gente dividiu na abordagem aí em duas partes, tanto o arco, numa seção circular, quanto o segmento de reta interno aqui. Ok? Falta encontrar o diâmetro. O diâmetro de uma circunferência, a gente sabe que é dado por 2 vezes o raio. Até porque o próprio problema mostra isso pra gente, né? O diâmetro de uma figura plana é a maior distância entre dois pontos do contorno. Então, para o caso da circunferência, só pode ser 2 vezes o raio, tá? Então, se D são 2 raios, a gente pode ir direto para a resposta, que será dada por perímetro, que é R 4π mais 3 raiz de 3 sobre 3, dividido por 2 raios. Ok? Isso aqui é uma divisão de frações. Então, lembrando, para dividir frações, podemos simplesmente multiplicar o numerador pelo inverso do denominador. Ficando assim,
R vezes 4π mais 3 raiz de 3 sobre 3, multiplicando pelo inverso do denominador, que é 1 sobre 2R. Perceba que a gente vai novamente cancelar R's aqui e encontrar a resposta final, 4π mais 3 raiz de 3, dividido por 3 vezes 2, que são 6. Fechando assim esse probleminha aí de segunda fase FUVEST, tá? Um problema, apesar de parecer um pouquinho assustador, fácil de ser resolvido, uma vez que você já conhece conceitos de perímetro e diâmetro. E, apesar disso, eu concordo que a FUVEST deu uma comida de bola aqui ao não mostrar que esse segmento de reta é perpendicular a esse outro segmento aqui, que nos ajudaria muito a resolver o problema, e a gente não ficaria aí assumindo cenários hipotéticos desse segmento de reta ser torto, ou esse ângulo realmente não ter 120 graus e afins. Joia? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Acompanhem aqui no nosso canal mais resoluções de questões semelhantes. E, claro, use o espaço de comentários para tirar as suas dúvidas. A gente está aí com um tempo bacana à disposição para estudar e tem tempo para a próxima FUVEST. Joia? Bons estudos, pessoal. Vamos que vamos. E é isso aí.